A fazenda, que outrora era o orgulho vibrante de toda a região, agora repousa sob um manto pesado de silêncio, abandono e poeira acumulada. Onde antes se ouvia o tropel vigoroso de centenas de cabeças de gado e o riso farto de uma família próspera em torno da mesa de madeira maciça, hoje apenas o vento cortante assovia entre as frestas das tábuas apodrecidas do velho celeiro. O mato alto e seco, como uma criatura faminta e persistente, avança implacável sobre os cercados de arame farpado, devorando as memórias de tempos melhores e sepultando os sonhos de prosperidade. No centro absoluto desse cenário de ruína e melancolia, vive a viúva, uma mulher cuja alma parece ter sido forjada no mesmo ferro bruto que as cercas que ela ainda tenta, com as forças que lhe restam, manter em pé. Suas mãos, marcadas por sulcos profundos, cicatrizes do trabalho pesado e calos persistentes, contam a história silenciosa de uma luta solitária e exaustiva contra o tempo, o clima e a escassez de recursos. Desde que o seu amado marido partiu de forma trágica e repentina, em um acidente que muitos moradores do vilarejo ainda comentam em sussurros maldosos pelas esquinas sombrias, a alegria parece ter desertado daquelas terras de forma definitiva. Em seu lugar, ficaram apenas as dívidas bancárias que crescem como ervas daninhas venenosas após uma chuva de verão. Ela se levanta todos os dias antes mesmo de o sol despontar no horizonte. Não porque haja uma grande colheita a ser feita ou gado a ser tocado, mas porque a dignidade é a única herança que ela se recusa a entregar ao destino. A viúva caminha com passos cansados, porém carregados de uma determinação inquebrável, em direção ao pequeno e precário curral que sobrou das antigas instalações. Lá, amarrada a um poste de madeira descascada, está Estrela. Se algum desconhecido visse o animal pela primeira vez, jamais acreditaria que aquele ser trêmulo, de aparência frágil e debilitada, carrega um nome tão brilhante e imponente. Estrela é uma égua de pelo opaco e sem vida, com as costelas visivelmente marcadas sob a pele fina que parece papel, e um olhar profundo que parece carregar toda a tristeza e o peso do mundo em suas íris escuras. Ela foi o último presente que o falecido marido deixou para a esposa antes de sua partida prematura. E por essa razão sentimental, a viúva a aguarda com um zelo e uma devoção que muitos vizinhos consideram uma loucura sem sentido. Para todos os outros habitantes daquela zona rural, no entanto, Estrela não passa de um estorvo inútil, um saco de ossos ambulante que consome o pouco capim de qualidade que ainda teima em brotar na propriedade seca. Os grandes fazendeiros da região, homens de barrigas protuberantes, chapéus caros e caminhonetes luxuosas que brilham de forma provocativa sob o sol impiedoso, fazem questão de desviar seus caminhos e passar pela estrada de terra da fazenda apenas para observar com prazer sádico a decadência da viúva. Eles param seus veículos modernos, baixam os vidros escurecidos e apontam para a égua com gargalhadas estridentes e carregadas de um escárnio cruel. O vizinho invejoso, o mais rico, influente e impiedoso de todos os proprietários locais, é quem sempre lidera o coro de deboches e humilhações. Ele acelera propositalmente o motor potente de sua caminhonete, levantando uma nuvem densa de poeira sufocante que invade os pulmões da viúva e irrita os olhos do animal, enquanto grita palavras que ferem a alma mais do que qualquer chicotada física. Ele diz em voz alta que ela deveria ter a decência de vender aquele animal para uma fábrica de sabão ou simplesmente deixá-lo no pasto para que os urubus façam o seu trabalho, alegando com desdém que manter Estrela viva é uma afronta visual à beleza dos cavalos puro sangue que ele exibe com orgulho em suas terras bem cuidadas. Mas a pressão psicológica dos vizinhos não é o único problema que assombra os dias daquela mulher resiliente. O mundo real, frio,
burocrático e desprovido de compaixão, bate à porta da fazenda com a força de um martelo pesado de um juiz de direito. O banco enviou um representante oficial, um homem de terno cinza impecável e expressão gélida que parecia completamente deslocado naquele chão de terra batida e poeira. Ele trouxe consigo o ultimato final que ela tanto temia e que lhe tirava o sono há meses. A dívida acumulada, fruto de empréstimos desesperados feitos pelo marido para tentar salvar uma colheita que acabou sendo dizimada por uma praga, atingiu o limite crítico. Ela recebeu um prazo exato e improrrogável de 48 horas para quitar cada centavo devido, incluindo juros abusivos, ou veria toda a sua história e o seu teto serem leiloados em praça pública para quem desse o maior lance. A ameaça terrível de perder a terra onde seu suor, seu sangue e suas lágrimas foram derramados pesa agora como uma montanha de granito sobre seus ombros cansados. Ela olha para a estrela, depois para a casa velha com as paredes descascadas, sentindo o cerco se fechar de maneira irremediável. Antes de continuarmos com essa história de mistério e superação, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Enquanto a viúva tentava, em vão, processar a notícia devastadora da reintegração de posse iminente, um carro de luxo encostou de forma silenciosa e predatória diante de sua porteira enferrujada. Do veículo saiu um comprador ganancioso, um homem de negócios escusos conhecido em toda a comarca por lucrar alto com a desgraça alheia. Com um sorriso cínico nos lábios e uma pasta de couro legítimo debaixo do braço, ele caminhou até a viúva, ignorando o cheiro de mato seco e a poeira que manchava seus sapatos caros. Ele olhou para a égua estrela com um desdém fingido, embora por um breve segundo seus olhos tenham brilhado com uma centelha de algo misterioso que a viúva não conseguiu compreender. Ele ofereceu a ela um valor humilhante pelo animal. Uma quantia irrisória que não pagaria sequer uma parcela mínima da dívida bancária, mas que representava, naquele exato momento de desespero absoluto, a única chance imediata de colocar um pouco de comida na mesa por mais alguns dias de agonia. Com as lágrimas quentes escorrendo livremente pelo rosto marcado pelo sol e pela tristeza, a viúva sentiu o peso esmagador da derrota total. Ela olhou fixamente nos olhos opacos da égua e viu neles um reflexo fiel de sua própria dor e abandono. Em um momento de fraqueza extrema, cercada pela solidão e pela falta de perspectiva, ela quase estendeu a mão trêmula para aceitar a proposta vil, sentindo que o fim de todo o seu legado estava a apenas um aperto de mão de distância. Justamente quando a mão calejada da viúva começava a se estender, trêmula e vencida, em direção ao comprador que exibia um sorriso vitorioso e predatório, um vulto surgiu na curva da estrada de terra, caminhando entre a poeira densa e o calor escaldante da tarde opressiva. Era um homem de aparência humilde, vestindo roupas gastas pelo tempo, mas que carregava em seu caminhar uma dignidade silenciosa que parecia não pertencer àquele cenário de ruína e desesperança. Ele não trazia malas pesadas ou pertences luxuosos, apenas uma pequena trouxa de pano pendurada em um cajado de madeira e um chapéu de abas largas que sombreava seus olhos atentos, que brilhavam com uma sabedoria antiga. O estranho parou diante da porteira enferrujada, ignorando a presença do homem de terno cinza e da sua caminhonete brilhante, e fixou o olhar diretamente na viúva, como se pudesse ler o sofrimento escrito em sua alma cansada. Com uma voz calma, que parecia o som suave do vento soprando entre as folhas de milho seco, ele pediu apenas um prato simples de comida e um lugar qualquer para descansar o corpo em troca de seus serviços braçais na lida diária da fazenda. O comprador ganancioso soltou uma risada estridente e carregada de deboche, zombando da audácia daquele andarilho que chegava no momento mais inapropriado possível.
Ele tentou retomar a negociação de forma agressiva, apressando a mulher para que assinasse o recibo de venda da égua Estrela por aquele valor miserável, mas a interrupção súbita do desconhecido havia quebrado o feitiço do desespero absoluto. A viúva, sentindo uma curiosidade súbita e uma ponta de esperança que há muito não habitava seu peito, olhou para o homem misterioso. Ele era o peão. Embora ela ainda não tivesse consciência do impacto profundo que ele teria em sua jornada. Apesar de não ter nada além de um pouco de feijão e um colchão de palha no galpão de ferramentas, algo na presença serena dele transmitia uma segurança que ela não sentia há anos. Em um impulso de coragem, ela negou a oferta do comprador, que partiu furioso, jurando que voltaria com o oficial de justiça para retomar cada centavo da propriedade. Assim que o silêncio retornou à fazenda, o peão não se dirigiu à cozinha ou ao abrigo. Em vez disso, ele caminhou lentamente até a cerca do curral, onde a égua Estrela repousava a cabeça baixa. Enquanto os vizinhos e os credores apenas viam um animal magro e inútil, o peão aproximou-se com movimentos lentos e cheios de respeito. Seu olhar sobre o animal era clínico e profundo. Ele analisava a angulação perfeita das espáduas, a largura do peito que sugeria uma capacidade respiratória imensa e uma estrutura óssea que, apesar da desnutrição, demonstrava uma simetria que apenas animais de linhagem excepcional poderiam possuir. Ele percebeu de imediato que Estrela não se movimentava como um animal doente. Havia uma leveza em seus passos, uma economia de movimento que indicava inteligência superior e um treinamento refinado que fora esquecido sob as camadas de negligência e profunda tristeza. O peão passou a mão suavemente pelo pescoço do animal, sentindo a vibração de seus músculos. Ele percebeu algo que ninguém mais havia notado naquele lugar. A égua não estava apenas sofrendo, ela parecia estar guardando um segredo, mantendo uma reserva de espírito que não entregaria a qualquer um. Era como se ela estivesse esperando por alguém que falasse a sua língua materna, alguém que pudesse enxergar a verdade através da máscara de fragilidade extrema. Durante os dias que se seguiram, enquanto trabalhava arduamente no conserto das cercas caídas, o peão mantinha os olhos voltados para o pasto seco. Ele notou que durante o cair da tarde e o início das noites, Estrela tinha um comportamento muito peculiar. Ela caminhava sozinha até uma velha gameleira que ficava nos limites da propriedade. Uma árvore centenária de raízes expostas que pareciam garras saindo da terra. Lá, sob a luz pálida da lua, a égua começava a cavar o solo com o casco dianteiro de forma obsessiva. Não era a escavação de um animal procurando por água, mas algo que parecia carregar um propósito deliberado. A viúva observava tudo da varanda, sentindo um misto de esperança renovada e um temor desconhecido. A vizinhança continuava hostil, com o vizinho invejoso gritando insultos e dizendo para o peão não perder tempo. O peão permanecia imperturbável em sua missão silenciosa. Em uma dessas noites de vigília, ele decidiu se aproximar de Estrela enquanto ela estava perto da árvore. Com um pente de madeira e muita paciência, ele começou a limpar a crina emaranhada do animal. Ao afastar uma mecha mais grossa de pelos perto da base do pescoço, ele encontrou uma marca estranha gravada a fogo. Era um símbolo pequeno, representando uma coroa entrelaçada com ramos. Algo que indicava uma linhagem real que todos acreditavam ter desaparecido. O coração do peão acelerou ao perceber que o segredo que o falecido marido protegera com a própria vida estava finalmente sendo revelado sob a luz fria do luar, enquanto o prazo final das 48 horas continuava a avançar de forma cruel. O sol ainda não havia vencido completamente a névoa fria da manhã quando o peão já estava de pé, posicionado ao lado de Estrela, no velho estábulo de madeira apodrecida.
Com uma escova de cerdas firmes e um balde de água morna, ele iniciou um processo que parecia mais um ritual sagrado do que uma simples limpeza de rotina. Cada movimento de sua mão era lento e carregado de uma paciência infinita, tratando o animal com um zelo que a égua não recebia há anos. À medida que as camadas espessas de terra seca e suor endurecido iam sendo removidas, algo extraordinário começou a se revelar diante de seus olhos atentos. Sob a sujeira que a camuflava propositalmente como um animal comum de carga, surgiu uma pelagem de um castanho profundo e vívido, que brilhava com uma intensidade metálica quase sobrenatural sob os raios de luz que filtravam pelas frestas do telhado de zinco. A viúva aproximou-se com passos silenciosos, trazendo uma caneca de café quente e observando aquela transformação em um silêncio reverente. Seus olhos se encheram de uma nostalgia dolorosa ao ver a égua finalmente sendo tratada com a dignidade que seu marido sempre pregara em vida. Com a voz embargada e o olhar perdido no horizonte de pasto seco, ela confessou ao homem que o falecido marido sempre repetia uma frase enigmática nos momentos de maior dificuldade financeira. Ele dizia com convicção absoluta que Estrela não era apenas um animal de carga ou uma simples companhia para os dias solitários, mas sim o seguro de vida definitivo para toda a família. Naquela época, a viúva achava que eram apenas os delírios de um homem apaixonado pela vida no campo e por seus animais. Mas agora, vendo o brilho daquela pelagem e a nobreza que emanava de cada músculo recuperado do animal, as palavras dele começavam a ecoar em sua mente com um peso novo e revelador. Ao cair da noite, enquanto a fazenda mergulhava em um breu absoluto e o som dos grilos dominava o ar, o peão não foi para o seu leito de palha no galpão. Ele seguiu Estrela até o fundo do cercado, mantendo uma distância cautelosa para observar os instintos naturais do animal sem qualquer interferência humana. Foi então que ele decidiu testar uma teoria que vinha formulando silenciosamente desde que vira a marca real oculta sob a crina. Ele levou os dedos aos lábios e soltou um assobio curto, seco e melodioso. Um som específico que era usado apenas por treinadores de elite em aras de luxo localizados no outro lado do oceano. Para sua surpresa e choque momentâneo, a égua, que antes parecia apática e cansada, ergueu o pescoço com uma elegância imperial imediata. Suas orelhas apontaram para a frente e o seu olhar tornou-se subitamente vívido e inteligente. Ela respondeu ao comando sonoro com um trote lateral perfeito e uma coreografia de passos que apenas cavalos de linhagem real, treinados para as competições mais exigentes do mundo, saberiam executar com tamanha precisão. Enquanto isso, longe dali, na sede luxuosa da fazenda vizinha, o vizinho invejoso não conseguia dormir, consumido por uma raiva tóxica por ter sido desafiado em público. Ele reuniu 2 de seus capangas mais cruéis no escritório escuro e traçou um plano sombrio para acelerar a queda daquela mulher. Eles sabiam que a seca severa estava castigando toda a região e que o pouco de água limpa que restava na propriedade da viúva vinha de uma vertente natural que passava primeiro por suas terras protegidas. Com um sorriso malicioso e carregado de desprezo, o vilão ordenou que seus homens desviassem o curso da água durante a madrugada e que contaminassem o pequeno poço restante com lama e resíduos químicos. O objetivo era cruel e claro: forçar a rendição definitiva da mulher pela sede e pelo desespero absoluto, matando o que restava de suas esperanças antes mesmo que o prazo de 48 horas chegasse ao fim. Alheio à conspiração criminosa que se formava nas sombras da vizinhança, o peão continuava sua investigação técnica e minuciosa. Ele possuía um passado que guardava as 7 chaves, tendo sido no passado um dos maiores domadores de cavalos de elite de todo o país antes de uma tragédia pessoal o levar à vida de andarilho solitário.
Seus dedos experientes mapearam cada cicatriz e cada proeminência óssea de Estrela, com cuidado cirúrgico. Ele identificou rapidamente que a égua pertencia a uma linhagem que todos os especialistas consideravam extinta após a Grande Guerra. Uma raça de cavalos de lida e velocidade que valia fortunas incalculáveis nos mercados internacionais de colecionadores. A estrutura das suas articulações e a largura incomum de suas narinas indicavam uma capacidade de explosão e resistência física que nenhum outro cavalo naquela região pobre poderia sequer sonhar em igualar em uma prova de força. Foi no silêncio profundo que precede a madrugada que o peão decidiu examinar a sela velha e empoeirada que o falecido marido sempre usava. Era uma peça de couro muito gasto, pesada e cheia de remendos grosseiros feitos à mão, que ficava jogada em um canto escuro e esquecido do depósito de ferramentas. Ao passar a mão pela parte inferior da sela, sentindo a espessura irregular do material, ele notou uma saliência estranha, um volume que não deveria existir em uma peça daquela construção tradicional. Com o auxílio de uma pequena faca afiada, ele desfez cuidadosamente uma costura interna oculta por anos de gordura e poeira acumulada. Seus dedos calejados tatearam o interior do couro até encontrarem algo rígido, retangular e frio ao toque. Quando puxou o objeto misterioso para fora da cela, o peão sentiu o sangue gelar instantaneamente em suas veias. Ele não encontrou apenas dinheiro ou joias antigas, mas um compartimento falso que escondia algo que mudaria para sempre o destino de todos naquela fazenda e revelaria a verdadeira face do perigo mortal que os cercava silenciosamente. Ele olhou para o objeto em suas mãos e depois para a silhueta majestosa de Estrela no escuro, percebendo com clareza que o jogo de poder agora era muito mais perigoso do que ele jamais havia imaginado. O peão segurava o pequeno embrulho de couro com as mãos trêmulas, sentindo o peso de segredos que haviam sido enterrados pelo tempo. Com cuidado, ele desdobrou o material impermeável e encontrou um diário de capa gasta e um documento oficial, amarelado mas perfeitamente preservado. Ao abrir o registro genealógico, o homem soltou um suspiro de descrença absoluta. Ali, com o selo das maiores associações de criadores do mundo, estava a prova incontestável que mudaria tudo. A égua Estrela não era um animal comum de carga, mas sim a descendente direta de um campeão internacional desaparecido, uma linhagem de sangue real que muitos especialistas acreditavam ter se perdido para sempre. O diário, escrito com a letra firme e decidida do falecido marido da viúva, revelava a verdade dolorosa. Ele havia resgatado o animal de um leilão clandestino e cruel, onde cavalos de raça eram vendidos para destinos obscuros por traficantes de animais. Para proteger a vida da égua e a segurança de sua própria família, o marido tomou a decisão drástica de esconder a identidade daquele tesouro, deixando aparecer uma simples égua de lida, maltratada e sem valor, longe dos olhos gananciosos de homens sem escrúpulos. Enquanto as páginas do diário eram lidas sob a luz fraca de uma lamparina no meio da noite, a viúva sentia as lágrimas escorrerem por seu rosto calejado. Cada palavra escrita por seu companheiro era um lembrete do sacrifício e do amor que ele dedicara àquela terra e àquele animal. Ele sabia que o vizinho invejoso e seus comparsas fariam qualquer coisa para colocar as mãos em um animal daquele calibre, e por isso preferiu carregar o segredo até o seu último suspiro. O peão, agora com uma nova missão em mente, começou a trabalhar na transformação física de Estrela de forma metódica e intensa. Ele usava óleos naturais e massagens específicas para despertar os músculos que estavam atrofiados por anos de inatividade e má alimentação. Sob seus cuidados experientes, a égua começou a mostrar uma imponência que desafiava a lógica. Seus olhos recuperaram o fogo da juventude
e sua postura tornou-se imperial. No entanto, o peão era um homem de extrema cautela e alertou a viúva de que ninguém poderia ver aquela mudança ainda. Eles cobriam o animal com mantas velhas, rasgadas e sujas, sempre que algum estranho se aproximava, mantendo a verdadeira joia da fazenda oculta sob uma camada de aparente miséria e abandono. Na manhã seguinte, precisando de alguns mantimentos básicos para sobreviver aos últimos momentos de agonia financeira, a viúva partiu em direção ao armazém do vilarejo. O clima no local era de um escárnio cruel e sufocante. Assim que ela atravessou a porta de madeira rangente, o silêncio foi substituído por risadas abafadas e comentários maldosos dos frequentadores. O vizinho invejoso, que estava sentado em uma mesa de canto cercado por seus capangas, não perdeu a oportunidade de humilhá-la publicamente. Ele gritou para que todos ouvissem que ela não precisava se preocupar com a comida, pois em breve estaria vendendo sua égua velha para o matadouro para conseguir apenas alguns trocados antes de ser despejada de vez. Cada palavra era como uma chicotada na alma daquela mulher, mas ela manteve a cabeça erguida e o olhar fixo, lembrando-se das palavras poderosas escritas no diário. Ela sabia exatamente o que tinha em casa, e aquela certeza lhe dava uma força interior que ninguém ali conseguia compreender ou quebrar. A viúva saiu do armazém sem dizer uma única palavra de retaliação, carregando sua dignidade intacta, enquanto as gargalhadas dos homens ecoavam de forma covarde às suas costas. Porém, a segurança do segredo estava por um fio de seda muito fino. Um dos funcionários da fazenda vizinha, um homem de olhar furtivo que conhecia bem todos os atalhos daquelas matas fechadas, estava escondido entre as folhagens, perto do estábulo da viúva. Ele observava pelo binóculo o momento exato em que o peão levava a Estrela para um treinamento secreto nos fundos da propriedade, longe dos olhos curiosos. Quando a égua começou a galopar no pequeno cercado, movendo-se com a velocidade de um relâmpago e a elegância de uma bailarina de elite, o espião quase deixou o equipamento cair de suas mãos por puro choque. Ele nunca tinha visto nada parecido em toda a sua vida de lida no campo. Sem perder um segundo sequer, o homem correu por entre os arbustos e montou em seu cavalo, cavalgando freneticamente para avisar seu patrão sobre o que havia descoberto naquelas terras em ruínas. Ele sabia que aquela informação valia uma pequena fortuna e que o vizinho invejoso não descansaria um minuto sequer até que aquele animal fosse seu por direito ou por força. O tempo estava se esgotando de forma implacável para todos na fazenda. Exatamente quando o sol atingiu o ponto mais alto do céu, marcando o meio-dia, o barulho de motores potentes e pneus roncando quebrou a paz melancólica da fazenda em ruínas. Uma nuvem imensa de poeira vermelha subiu na estrada de acesso, anunciando a chegada do credor e do destino final. Ele não estava sozinho em sua jornada de cobrança. 2 carros de polícia acompanhavam o representante do banco, trazendo consigo a ordem oficial de reintegração de posse assinada pelo juiz da comarca. A viúva saiu para o alpendre da casa, com as mãos entrelaçadas e o coração batendo com uma força violenta contra o peito. O credor desceu do veículo com um olhar gélido e desprovido de qualquer empatia, segurando os documentos que selavam o destino trágico daquela propriedade. Ele anunciou com uma voz metálica e seca que o prazo final de 48 horas havia expirado oficialmente e que, a partir daquele momento exato, ela deveria abandonar a terra onde passara toda a sua vida com o falecido marido. O desespero parecia ter vencido a última batalha, e o silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som dos passos pesados das autoridades que se aproximavam para expulsá-la definitivamente de seu lar. O credor já estava com a caneta em punho e a ordem de despejo estendida,
quando uma voz firme cortou o ar como um estalo de chicote. O peão, que até então observava das sombras do estábulo, caminhou calmamente em direção ao grupo. Ele não tinha mais a postura curvada de um andarilho. Seus ombros estavam largos e seu olhar carregava uma autoridade que fez os policiais pararem. Com um gesto calmo, ele se colocou entre a viúva e as autoridades, declarando que aquela reintegração era ilegal, pois a fazenda possuía um ativo de valor superior à dívida acumulada. Um silêncio incrédulo tomou conta do pátio, quebrado pelo som metálico de uma caminhonete. Era o vizinho invejoso, que desceu com um sorriso de escárnio, perguntando que tesouro uma terra seca poderia esconder além de poeira. O peão não se intimidou e apontou para o estábulo onde Estrela aguardava sob mantas velhas. Ele afirmou que o animal valia mais do que todas as terras do vilarejo juntas. O vizinho invejoso gargalhou de forma histérica, chamando o peão de louco e a égua de carcaça ambulante. Sentindo-se desafiado em sua arrogância, o fazendeiro lançou uma proposta diante de todas as testemunhas. Ele sugeriu uma prova de lida e velocidade para a manhã seguinte. Se aquela égua imunda vencesse seu melhor cavalo de raça, ele pagaria cada centavo da dívida da viúva com o banco. No entanto, se o animal dela perdesse, a viúva entregaria as terras e a égua para o matadouro, saindo dali apenas com a roupa do corpo e nada mais nas mãos. A viúva sentiu o chão fugir sob seus pés. O risco era total. Se aceitasse, colocava em jogo a última lembrança de seu falecido marido e o único teto que conhecia. Ela hesitou por longos minutos, sentindo o peso da decisão esmagar seu peito, mas ao olhar para o peão, viu uma segurança sobrenatural emanando daqueles olhos cansados. Ele se aproximou e sussurrou que o marido dela sabia exatamente o que estava fazendo ao deixar aquele animal para ela como uma herança secreta. Com a voz trêmula, mas carregada de uma coragem nova, a viúva aceitou o desafio, selando o destino da fazenda em um pacto de honra diante do delegado e do representante do banco, que assistiam à cena em silêncio. No estábulo, o peão passou a noite sussurrando palavras em uma língua antiga no ouvido de Estrela, massageando suas articulações agora firmes. Havia uma conexão espiritual ali, algo que transcendia o entendimento comum entre homem e fera. O animal parecia compreender a gravidade do momento, respondendo aos toques com relinchos baixos e um olhar de inteligência aguda. Era como se a alma do antigo domador e a nobreza da égua estivessem se fundindo para uma batalha final contra a injustiça que os cercava naquela noite escura, onde o destino de todos seria decidido sob a luz fria do luar que banhava o pasto seco e a velha gameleira carregada de mistérios. Por volta das 3 horas da manhã, um ruído sutil de mato seco despertou os instintos alertas do peão. Uma figura sombria deslizou para dentro do estábulo carregando um frasco químico e uma lâmina afiada. O objetivo era claro: aleijar Estrela para garantir que ela não conseguisse competir na manhã seguinte. Antes que o invasor se aproximasse do animal, o peão saltou das trevas com a agilidade de uma onça. O confronto foi rápido e físico. O invasor tentou fugir, mas o peão conseguiu imobilizá-lo por tempo suficiente para ver um detalhe crucial: uma cicatriz específica no pulso e um anel com o brasão da família do vizinho invejoso. O criminoso escapou para a mata, mas deixou cair um objeto que fez o sangue do peão gelar instantaneamente. Era o relógio de bolso antigo que pertencera ao falecido marido da viúva. Naquele instante, as peças do quebra-cabeça se encaixaram de forma sinistra na mente do homem. Ele percebeu que a perseguição contra a viúva não era apenas por dívidas financeiras. O vizinho invejoso era o arquiteto do destino trágico daquela família. A suspeita transformou-se em certeza amarga. O acidente que tirou a vida do marido anos atrás
não fora obra do acaso, mas um crime planejado para eliminar quem conhecia a verdade sobre a linhagem de Estrela e a podridão moral do vilarejo. Agora, a corrida não era apenas por terras. Era uma questão de justiça por um sangue que clamava daquela terra vermelha e sofrida. A verdade surgiria com o novo sol. O sol nasceu com uma tonalidade alaranjada vibrante, tingindo o horizonte de um vermelho que parecia sangue sobre a terra seca e esquecida. O vilarejo inteiro se deslocou até a pista de terra batida que servia de palco para as demonstrações de força daquela região rural. Carros luxuosos e caminhonetes de última geração se alinhavam nas margens da pista, enquanto o povo se acotovelava para garantir o melhor lugar possível. O clima geral era de uma festa cruel. Quase todos haviam vindo apenas para presenciar o que acreditavam ser o golpe final de misericórdia contra a viúva. Risadas ecoavam pelo ar pesado, misturando-se ao som de música alta e ao cheiro acre de poeira levantada pelo vento. O vizinho invejoso desfilava sobre um garanhão negro impecável, um animal de musculatura saltada e temperamento explosivo, cujos cascos batiam no chão com a mesma arrogância de seu dono ganancioso. Ele sorria para os curiosos, já saboreando a posse definitiva das terras da vizinha e a humilhação da mulher que ousou desafiar sua vontade absoluta naquela comarca. A viúva estava em um canto isolado, protegida apenas pela sombra rala de uma árvore velha, segurando seu xale contra o peito com as mãos trêmulas e ansiosas. Seus olhos estavam fixos na entrada do estábulo improvisado, onde o peão e a égua Estrela aguardavam o momento exato do confronto. O burburinho de escárnio cresceu quando o peão finalmente apareceu, caminhando com uma calma que contrastava violentamente com a agitação ao redor. Ele puxava a égua pelas rédeas, mas o animal ainda estava coberto por uma manta velha e encardida que ocultava propositalmente suas formas e seu brilho. O vizinho invejoso soltou uma gargalhada alta e estridente, gritando para quem quisesse ouvir que a viúva estava tentando apostar uma mansão contra um simples monte de ossos velhos. O credor e o delegado observavam tudo com extrema seriedade, segurando os documentos que selariam a ruína ou a redenção definitiva daquela fazenda. O momento da verdade finalmente havia chegado para todos os presentes. Foi então que o peão parou no centro exato da pista, sob o olhar atento e impiedoso de centenas de pessoas. Com um gesto teatral e muito seguro, ele segurou a ponta da manta e a retirou com um movimento único e fluido. O silêncio que se seguiu foi absoluto, tão denso que se podia ouvir o vento soprando sobre o capim seco do pasto. O que surgiu diante dos olhos de todos não era a égua esquelética de semanas atrás. Estrela parecia ter passado por uma metamorfose milagrosa nas mãos do misterioso domador. Sua pelagem agora brilhava como seda sob o sol forte, exibindo uma cor baia metálica que lembrava ouro líquido derretido. Sua musculatura estava perfeitamente definida e potente, revelando ombros largos e pernas longas. O porte dela era o de uma rainha, com o pescoço arqueado com nobreza e olhos que brilhavam com uma inteligência quase humana. O riso da multidão morreu instantaneamente, sendo substituído por murmúrios de puro choque. O vizinho invejoso sentiu o sangue fugir de seu rosto ao perceber o perigo real que corria. A prova começou com um estrondo que ecoou por todo o vale silencioso. Não era apenas uma corrida de velocidade pura, mas um teste completo de agilidade, força e controle emocional. O vizinho invejoso, montado em seu cavalo negro, partiu na frente com uma ferocidade cega, usando as esporas sem qualquer piedade para forçar o animal ao seu limite físico. O peão, por outro lado, parecia flutuar sobre o dorso de Estrela. Ele não usava chicote nem gritava ordens. Apenas pequenos toques e sussurros eram suficientes para que a égua respondesse com a precisão de um mecanismo perfeito.
Na metade da prova, a vantagem do cavalo negro era clara em termos de força bruta, mas a técnica de Estrela começou a sobressair de forma magnífica. Nas curvas fechadas entre as estacas, o cavalo negro derrapava e perdia segundos preciosos na poeira, enquanto a égua fazia as manobras com uma leveza sobrenatural, cortando caminho com uma inteligência animal que desafiava a lógica dos presentes. Desesperado ao ver a vitória escapar de suas mãos, o vizinho invejoso começou a jogar sujo, revelando sua verdadeira natureza perversa. Em uma das retas finais, ele aproximou seu cavalo de Estrela, tentando empurrar o peão para fora da pista e causar uma queda que poderia ser fatal para ambos. A multidão soltou um grito de horror ao ver os dois animais quase se chocando em alta velocidade sob a poeira vermelha. No entanto, Estrela parecia prever cada movimento desonesto do adversário. Em um esforço final emocionante, ela realizou uma manobra que apenas animais de linhagem real conseguiriam executar com tal perfeição. Ela deu um salto lateral preciso, esquivando-se do impacto violento e ganhando um impulso que a lançou para a frente como uma flecha dourada. Ela cruzou a linha de chegada com 5 corpos de vantagem, deixando o vilão para trás em meio ao seu próprio fracasso. A vitória épica foi recebida com um silêncio atônito, seguido por um aplauso que logo se transformou em uma ovação ensurdecedora. O peão desceu da sela e caminhou com firmeza em direção ao credor, retirando de dentro da veste os documentos de linhagem e o certificado de valor de mercado da égua, que havia sido autenticado por especialistas na noite anterior. Com uma voz firme e inabalável, ele provou diante de todas as autoridades que o valor de Estrela cobria 10 vezes a dívida total da fazenda, tornando a ordem de despejo nula e sem qualquer efeito legal. A viúva correu para abraçar o pescoço da égua, soluçando de alívio enquanto as lágrimas lavavam poeira de seu rosto cansado e sofrido. Mas o peão ainda não havia terminado sua missão naquela manhã de revelações. Antes que qualquer celebração pudesse de fato começar, ele caminhou calmamente até o vizinho invejoso, que ainda estava montado e trêmulo de puro ódio. O peão estendeu a mão e mostrou o relógio de bolso antigo, aquele que o invasor deixara cair durante a tentativa de sabotagem na calada da noite. Os olhos do vizinho se arregalaram em um terror absoluto que não pôde mais ser escondido de ninguém. Com um olhar que parecia atravessar a alma escura do criminoso, o peão revelou a prova final que guardara para aquele momento de glória. Um documento escondido no diário do falecido marido, que ligava diretamente o vizinho invejoso ao plano sórdido que causou o acidente fatal anos atrás. A verdade, enfim, estava exposta sob a luz implacável do sol. O silêncio que caiu sobre a arena após a revelação definitiva do peão era mais pesado do que qualquer vaia ou zombaria anterior. O vizinho invejoso, que durante anos agiu como o senhor absoluto daquelas terras e das vidas alheias, agora parecia apenas um homem pequeno e quebrado, cujas mentiras sórdidas haviam sido desenterradas pela própria terra que ele tanto desejava roubar por meio da ganância desmedida. O delegado, um homem de feições endurecidas pelo sol e pelo rigor da lei, aproximou-se com passos lentos e firmes, pegando o documento das mãos calejadas do peão. Cada parágrafo lido naquela folha amarelada era como um prego martelado no caixão da liberdade daquele homem perverso. O relógio de bolso antigo, prova irrefutável da invasão ocorrida na calada da noite anterior, somado às confissões escritas pelo falecido marido sobre as ameaças constantes que vinha sofrendo antes do acidente fatal, não deixavam qualquer margem para dúvidas ou estratégias de defesa. Enquanto as algemas eram fechadas com um estalo metálico e seco em torno dos pulsos do vilão, a multidão ao redor observava em um silêncio carregado de uma vergonha profunda e coletiva. Aqueles que antes riam da viúva e chamavam sua égua de um simples saco de ossos inútil, agora desviavam o olhar para o chão,
incapazes de sustentar a visão da justiça, sendo feita com tamanha clareza diante de seus próprios olhos. O vizinho invejoso foi levado sob custódia, e o império de medo e arrogância que ele construíra começou a desmoronar no exato instante em que a viatura policial se afastou, levantando a última poeira daquela disputa que mudaria a história do vilarejo para sempre. A viúva não sentia uma alegria vingativa ou barulhenta pela queda do seu maior inimigo, mas sim um alívio tão profundo que parecia lavar sua alma de anos de angústia e solidão. Ela caminhou com passos calmos até a égua Estrela, que ainda respirava de forma rítmica e poderosa, com o suor brilhando como pequenos cristais sobre o pelo baio, que agora reluzia como ouro puro sob a luz forte. A mulher encostou a testa no focinho quente do animal, fechando os olhos e sussurrando palavras de gratidão eterna que apenas uma conexão espiritual profunda entre humana e cavalo poderia traduzir. Naquele momento sagrado, o burburinho da cidade ao redor parecia ter desaparecido por completo do mapa. Diversos moradores do vilarejo, movidos pelo arrependimento ou pelo medo de serem julgados, começaram a se aproximar timidamente, tentando oferecer pedidos de desculpas e elogios tardios à coragem daquela mulher. No entanto, a viúva apenas acenou com a cabeça em um gesto de perdão silencioso e digno, focando toda a sua atenção naquele homem misterioso que realmente a havia salvado do abismo. O peão, observando a cena com um sorriso discreto e levemente melancólico no canto dos lábios, começou a organizar seus poucos e humildes pertences dentro do estábulo. Ele sentia que sua missão, iniciada por um chamado que ele mesmo mal conseguia explicar racionalmente, havia sido plenamente cumprida. Ele já se preparava para seguir seu caminho errante pelo mundo, sem levar nada além de suas memórias, quando sentiu a mão pequena e firme da viúva em seu braço. Ela não permitiu que ele partisse em silêncio. Com a voz carregada de uma nova autoridade, ela propôs que ele ficasse para ajudá-la a transformar a fazenda em um verdadeiro santuário de proteção e um centro de preservação daquela linhagem real única. Ela percebeu que o peão não era apenas um domador de habilidades excepcionais, mas o guardião enviado pelo destino para selar o pacto de paz com o passado doloroso. O homem olhou para o horizonte distante, sentindo o cheiro da terra seca que finalmente receberia o descanso merecido, e aceitou o convite, sabendo que finalmente encontrara um porto seguro para sua alma cansada de tantas viagens sem destino. A viúva compreendeu então, com uma clareza cristalina, que seu falecido marido nunca a deixou desamparada, nem por um único segundo de sua ausência física. O maior tesouro que ele poderia ter deixado para sua família não era ouro em moedas ou joias escondidas em paredes, mas sim a égua Estrela, o seguro de vida vivo que exigia fé, paciência e o encontro com as pessoas certas para manifestar sua verdadeira glória. O marido sabia que diante da adversidade mais dura, o valor real de um ser não reside na sua aparência externa ou no brilho imediato, mas no que ele carrega no sangue, no caráter e no coração. Com o passar dos anos, a fazenda prosperou de uma forma que ninguém no vilarejo rural jamais imaginara ser possível em terras tão castigadas. As pastagens outrora cobertas por mato e desespero tornaram-se campos verdes e vibrantes, onde potros magníficos, todos descendentes da linhagem real de Estrela, corriam com uma liberdade e vigor que pareciam celebrar a vitória definitiva da vida sobre a opressão e a maldade humana. A imagem final daquela jornada era digna de um quadro para ser lembrado pela eternidade. No alto da colina,
sob a sombra acolhedora e farta da velha gameleira que agora servia de refúgio para os animais nos dias de calor, a viúva e o peão observavam o pôr do sol que pintava o céu de tonalidades roxas, rosas e alaranjadas. Ao lado deles, a égua estrela, agora com a pelagem sempre impecável e os olhos cheios de uma paz inteligente, observava o horizonte com a nobreza de quem sabia ter mudado o destino de uma família inteira e de toda uma comunidade. A lição de que nunca se deve julgar ninguém pelas aparências e de que a verdade, por mais enterrada que esteja, sempre encontra um caminho triunante para a luz, permaneceu gravada no coração de cada habitante daquela região. A história da égua da viúva tornou-se uma lenda de redenção contada em volta das fogueiras, lembrando a todos que o amor e a lealdade são os únicos ativos que o tempo jamais consegue desvalorizar. A paz, enfim, estabeleceu seu reinado absoluto naquelas terras de ouro e esperança renovada.